O apóstolo Paulo, ele evangelizou várias igrejas, e uma delas é a que nós vamos falar hoje, que é a igreja de Gálatas. Ele fala muito nessa carta a respeito da graça, da fé, das obras da lei, das obras da carne, dos frutos do Espírito. E eu quero, nesse vídeo, falar um pouco a respeito da fé, da salvação, da justificação, das obras da lei. E espero que você seja edificado. Fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai falar muito e vai trazer muito valor para a tua vida. Então, iniciando a carta, no primeiro capítulo, no versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo passa um certo tom de admiração e indignação também, porque Gálatas foi uma igreja que o próprio apóstolo Paulo evangelizou, mostrando de fato qual era o verdadeiro evangelho. Que o evangelho não era mais pelas obras da carne, e sim pela fé, unicamente pela fé. E ele escreve e começa no versículo 6 falando assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele fala: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que venha um anjo vindo do céu e vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo, ele tinha uma autoridade muito grande no que ele estava ensinando. Ele era um homem muito instruído na lei, ele era mais zeloso do que todos da geração dele. Ele teve um mestre rabino, um dos mais sábios da época. Só que ele, depois que ele teve um encontro genuíno com Cristo, ele considerou toda a bagagem dele na lei como nada. E ele passou a entregar a sua vida por inteiro a conhecer o evangelho genuíno de Cristo. E ele começou a ensinar, a evangelizar a igreja de Gálatas, falando que o evangelho não é mais sobre o esforço do homem, não é mais sobre a capacidade que o homem tenha de mostrar que é santo, que é certo, e sim a capacidade que o homem tem de crer e pela fé receber a justiça. Ele fala no versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Observe, note que ele está falando com toda a autoridade. Eu não recebi, eu não aprendi o evangelho da fé, não aprendi com nenhum dos outros apóstolos, a não ser com o próprio Cristo Jesus. Ele estava entristecido pela mudança de comportamento do povo de Gálatas, que estava sendo influenciado a transicionar o verdadeiro evangelho para o evangelho do esforço, o evangelho das práticas das obras da lei. E olha o que ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Observe essas palavras que o apóstolo Paulo escreve. Ele estava extremamente entristecido. Se você for ler o capítulo 3, o versículo 1 ao 4, você vai ver a exclamação que está bem explícita nesse texto. Ele fala: ó Gálatas insensatos, como pode vocês terem o conhecimento, vocês terem a vivência, vocês presenciaram os milagres
que aconteceu no meio de vós. E por acaso essas coisas que aconteceu foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Sabe? Então, o que Paulo estava falando, Paulo tinha doutrinado aquele povo a viver uma vida entregue e convicta da sua salvação pela fé. Paulo disse, a sua salvação ela foi imputada, assim como foi imputada na vida de Abraão. Abraão, ele creu em Deus e foi imputado nele justiça. As promessas que estavam sobre Abraão era para o seu descendente. Só que o descendente de Abraão não tinha vindo até Cristo. O verdadeiro descendente de Abraão é Cristo. Abraão recebeu as promessas. 400 e tantos anos depois, Moisés surgiu com a lei. Por quê? Porque o povo era incrédulo. O povo queria seguir regras. O povo não queria encontrar com Deus. Deus até marcou o encontro com o povo de Israel. E o povo, quando chegou no Monte Sinai, que viu o mover de Deus, eles falaram, Moisés, fala tu com Deus, e tudo que tu disser nós vamos obedecer. Eles passaram 400 anos obedecendo ordem de servos de Faraó. Eles não tiveram encontro com o Senhor. E eles queriam viver seguindo regras. E até Cristo, o povo ainda estava seguindo regras. Ano após ano, o povo oferecendo sacrifício para justificar os seus pecados. Cristo veio, cumpriu completamente a lei. Ele se ofereceu como um sacrifício único e suficiente. Gente, o preço que Cristo pagou pelo meu e seu pecado, ele tem uma margem de crédito muito grande, que por mais que eu e você peque, nós não temos essa capacidade de soltar a salvação. Eu consigo soltar. A salvação ela foi dada a mim porque eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Não é mais porque eu sou uma pessoa que pratico as obras da lei. Não é mais isso. Cristo, ele é o descendente de Abraão, que recebeu as promessas, e todos aqueles que estão em Cristo também se tornou filho de Abraão, porque todos nós que cremos em Cristo somos justificados pela fé que nós temos nele. Gente, as pessoas não ensinam isso. A nossa natureza, a natureza do homem, ela sempre está envolvida com sentir que merece alguma coisa. A questão do sentir é um grande problema, porque mostra o quanto nós somos imaturos na fé. Porque a fé ela não tem ligação com sentir. A fé é. Eu tenho certeza que eu sou justificado pela minha fé que eu tenho em Cristo. Eu não preciso mais tentar receber a justificação, tentando produzir algo na minha carne. Mas o povo precisa ouvir essa palavra. O povo precisa entender que a salvação é por meio da fé. Você observe os missionários que estão pregando nesse momento, que estão evangelizando lá nos países que existe perseguição religiosa, como Coreia do Norte, Iraque, Afeganistão e entre outros. Os missionários que estão ali, eles querem apenas que passem a crer em Cristo, que é uma nação incrédula, é uma nação que não crê, que não honram a Deus e nem Cristo. E quando eles conseguem evangelizar e passa a acreditar em Cristo, é a maior festa, porque eles sabem que por meio daquela fé, daquela crença, aquelas pessoas receberam a salvação. Aquela pessoa recebeu a salvação. Uma pregação, um missionário sai do Brasil, vai pregar fora desses países que tem perseguição. Essas pessoas recebem a salvação porque eles creram, mas aqui no Brasil a pregação não é essa. Aqui no Brasil você sabe que a salvação é pela fé, porque Cristo morreu e tal, mas você tem que fazer isso. E termina as pessoas se desesperando, não conseguindo cumprir
as regras impostas por homens, e muitas pessoas saem do caminho, muitas pessoas abandonam até a fé, porque a única forma de você perder a salvação é apostatar da fé, é deixar de crer em Cristo. E muitas igrejas estão matando os filhinhos de Deus, querendo imputar tantas regras e algo que é simples, que é ensinar, que é crer em Cristo, que você será salvo. Ah, mas ele vai continuar pecando. Não compete a nenhum pastor, nem padre, nem nenhuma liderança. Quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo não compete a homem nenhum. Eu só quero que você, meu irmão, que está me ouvindo, aceite o perdão de Deus. Não quero saber qual é o seu pecado. Cristo sabe, nosso Pai sabe, o Espírito Santo sabe. Se existe alguma coisa que precisa mudar na sua vida, não sou eu que vai mudar, não é nenhum pastor, nem padre, nem liderança. Quem vai mudar, quem vai transformar em você é o próprio Espírito Santo. Eu quero que você se sinta amado. Não queira fazer como o povo que Paulo chamava a atenção em Gálatas. Eu estou admirado porque vocês começaram crendo e agora estão querendo produzir na carne para poder receber a justificação. Vocês são salvos, justificados. Vocês se tornaram a justiça de Deus por crer em Cristo Jesus. Nem eu nem você temos a capacidade de soltar a salvação. A salvação quem deu para nós de graça foi o próprio Cristo, foi o próprio Pai através de seu Filho. A única forma que você pode perder a salvação é se você deixar de crer no nosso Senhor Jesus. Que essa palavra ela consiga alcançar pessoas. Você é salvo não pelas suas obras, você é salvo porque você crê naquele que morreu por você naquela cruz. Que o Espírito Santo complete e faça uma mudança de entendimento a respeito do verdadeiro Evangelho dentro do seu coração e da sua mente. Porque o Evangelho está sendo pervertido por grandes líderes que querem sugar o máximo que puder de você. Você tem que fazer isso, tem que dar aquilo, tem que fazer isso e isso para poder se sentir justificado. Se você não fizer, você se sente condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus está contigo, Ele te ama, Ele te perdoou e Ele vai transformar a sua vida.